Olá, quero deixar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, do 16 até o 25. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estão subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com as nossas paixões e os nossos desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Bem, nós sabemos que na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos um dilema, talvez o mais terreno, que é a luta do espírito contra a carne, da vontade de Deus e da vontade profana, da perversidade da nossa vontade, da nossa carne. Porque é uma luta constante. E essa luta, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter derrotas, principalmente da parte do espírito. Se a gente não alimentar o nosso espírito, alimentar o lado do espírito, a carne começa a sobressair sobre ela, então a gente começa a perder as lutas espirituais. E aqui Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz bem claro o que é viver na carne. Porque nós vivemos, muitas das vezes, e vemos as obras que as pessoas fazem, que são manifestas da carne, e a gente não consegue, muitas das vezes, entender o porquê. Mas Paulo deixa bem claro que as pessoas que estão em Cristo, essas são guiadas pelo Espírito. As pessoas que não conhecem Jesus Cristo, elas vão andar na carne. Talvez eu e você, quando nós não éramos crentes ou cristãos, nós vivíamos na carne, e as nossas obras eram manifestas pela imoralidade sexual, pelas impurezas, né? A gente era sujo, a gente fazia coisas que desagradavam a Deus, pela libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, iras. Todas essas obras, quando são manifestas na vida de uma pessoa, significa que ela está andando sobre a carne, sobre os seus próprios conceitos. Ela está sendo guiada pelas suas próprias vontades. E o homem é perverso. O homem é mau, o homem é ruim. E o homem só quer cada dia mais chegar no seu limite da sua perversidade. Porém, há uma lei contra essas coisas. Há um julgamento para todas essas coisas. Se você gosta ou não, há um julgamento. Infelizmente, né? E isso é o que nos leva a não herdar o reino de Deus. Versículo 21 diz isso. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Porque no céu só vão entrar quem busca santificação. E quais são esses frutos da santificação do Espírito? Esses frutos do Espírito? É o amor. Né? A gente tem que amar a nós mesmos, amar a Deus acima de tudo, amar a nós mesmos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A alegria, o crente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem que ser alegre. Ele tem que ser uma pessoa que traz paz, que tenha muita paciência, que tenha muita benignidade, uma bondade extrema. Que ele tenha que ter uma fidelidade, ele tem que ser fiel. Cristão, pessoas cheias do Espírito Santo devem ser fiéis, deve ter, palavra dele deve ser sim, sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Mansidão, domínio próprio, essas coisas não há lei. Essas coisas
Ninguém vai ser julgado por isso. Lógico, tem coisas aqui que tem pessoas que não são cristãos e praticam. Por quê? Porque é uma coisa que Deus deixou para o homem também. Então a gente pode amar, a gente pode ser bom. Tem pessoas que não é cristão e são. O problema é quando a gente é cristão e não pratica essas coisas. Aí é um grande problema. Porque um cristão ele deveria ser conhecido porque as virtudes que eu aqui apresentei sobre o Espírito deve ser o seu carro-chefe. Ele deve passar e as pessoas veem ali, vai um cristão, porque a diferença é diferente. Ele não é como o resto das pessoas. É isso que Jesus Cristo diz, você é luz do mundo. Você ilumina. Não é que você vai se tornar uma estrela, popstar. E aqui no versículo 26, Paulo diz, não nos tornemos arrogantes. Então você não vai, não, eu sou o grandão, então eu ando pisando em todo mundo. Não. Mas você vai ser luz, porque as pessoas falam, não, eu quero ver esse Deus desse cara, porque esse cara tem uma coisa diferente, ele apresenta algo diferente, eu quero sentir isso. Então busque crucificar a sua carne. A luta cristã é difícil, a vida cristã é muito difícil, mas se você alimentar o Espírito, você vai apresentar algo maravilhoso que é esses frutos, e você vai desfrutar desses bons, dessas virtudes. Então aprenda a crucificar a sua carne, não deixe os seus desejos te dominar, porque isso não só estou falando da condenação eterna, mas até mesmo na terra. Muitas coisas você vai pagar um preço alto, você vai pagar por consequências, muitas das vezes dolorosas, porque você não deu ouvido à voz de Deus e você se entregou aos seus prazeres. Quantas pessoas não morrem, quantas pessoas não pegam doenças, quantas pessoas não perdem tudo que têm, quantas pessoas não vão presas, por quê? Porque se entregaram aos seus próprios vícios, aos seus próprios anseios pela sua própria carne. Então busque ser cheio do Espírito Santo. E aqui está a receita, Gálatas 5, do 16 em diante. A receita para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Busque a Deus. Busque ao Senhor Jesus Cristo, busque ser uma pessoa diferente, que você possa sair deste vídeo determinado a mudar sua história, a mudar sua vida, a mudar sua conduta, e de hoje em diante você vai apresentar-se uma nova pessoa e você vai nascer de novo, e as pessoas vão ver nas suas atitudes um novo ser, uma nova criatura, e Deus vai ser louvado porque você mudou a sua conduta e as pessoas vão ver Cristo através de você. Fique com Deus e ouça, estude a palavra de Deus e ore bastante.